Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Estamos aqui entre o solstício de verão e o equinócio de outono que nós alcançaremos dentro de 8 semanas. Nas cidades, a poluição de luz nos impede cada vez mais de ver o céu. Mesmo com um tempo bom, só conseguimos ver os planetas brilhantes Vênus e Júpiter e às vezes Marte. E dentre as estrelas, a mais brilhante, Sirius, visível à noite, sobretudo no inverno. Ou a constelação Órion. E, é claro, as estrelas perto do zênite, a Ursa Maior e a estrela polar mais afastadas do horizonte iluminado. Longe das cidades, em férias, escolha um lugar longe de toda a luz e lá, a partir de 11 horas, você poderá ver nossa galáxia, a Via Láctea, um rastro luminoso que forma a massa das estrelas distantes. Nossa galáxia é um enorme disco formado por bilhões de estrelas. 200 bilhões de estrelas. Na verdade, todas as estrelas visíveis, incluindo nosso Sol. Nós só vemos uma parte, pois nós mesmos estamos no interior desse disco. Nossa galáxia há 100 mil anos-luz de diâmetro. Isso quer dizer que a luz leva 100 mil anos para atravessar a galáxia. O disco galáctico nos arrasta a uma velocidade de 1 bilhão de quilômetros por hora. Você se dá conta? 1 bilhão de quilômetros a cada hora. 10 vezes mais rápida do que a velocidade da Terra em sua órbita. Vamos comparar a galáxia com as dimensões da Terra e do Sistema Solar. Sol e Terra, desde sua existência, só deram 20 voltas em torno da galáxia. Poderia-se dizer, então, que eles têm 20 anos galácticos. São jovens. Nossa galáxia é em forma de espiral porque as estrelas no exterior do disco ficam um pouco a reboque. Para além de nossa Via Láctea, o espaço se abre em outras galáxias, bilhões de galáxias. As galáxias se afastam todas umas das outras. Na verdade, elas se afastam todas de um ponto de origem, da explosão original, do Big Bang, quando há 12 ou 15 bilhões de anos o universo teria nascido. Em menos de 1 milésimo de segundo, a explosão do Big Bang deslocou energias enormes que ainda hoje regem o universo. Não pergunte principalmente o que havia no tempo antes do Big Bang. Nada havia, porque a Terra foi criada pelo Big Bang. E também não pergunte o que havia no espaço junto com o Big Bang. Porque não havia nada. O espaço também foi criado pelo Big Bang. Portanto, não havia antes nem junto. Desde o Big Bang, as galáxias se afastam umas das outras, pois o universo está em expansão como uma bola que incha. Todos os pontos de uma bola que incha afastam-se uns dos outros. Da mesma maneira, todas as galáxias se afastam umas das outras. Quanto mais longe elas estão, mais rápido elas se movem. Isso resulta numa perspectiva espantosa. De nosso ponto de vista, as galáxias parecem todas se afastar de nós. Nós vemos, portanto, um universo que incha, como se nós estivéssemos no centro. Esse ponto de vista também é igual, também é real, como o ponto de vista de alguém que visse o universo desde o Big Bang. Nós vemos, na verdade, a expansão do universo como se estivéssemos no centro. Entretanto, sem saber e sem sentir, nós fazemos parte dessa fuga de galáxias. Nós somos levados na rotação da Via Láctea que arrasta o Sol, que arrasta a Terra e que nos arrasta.
Por acaso somos grãos insignificantes de poeira perdidos em alguma parte no universo? Não necessariamente. Aquele que observa o universo torna-se seu centro. Mesmo que esse centro não seja um ponto fixo. O sistema solar inteiro se desloca na galáxia. Durante milênios, o Sol, acompanhado de seus 9 planetas, incluindo a Terra, se dirige na direção de Vega, acima de Escorpião. A Terra, ao fim de um ano, não chega então no mesmo lugar de um ano antes. Ela segue o movimento do Sol através da galáxia e, se nós quisermos visualizar o caminho percorrido pela Terra, o círculo da órbita anual da Terra em torno do Sol vai se estender em uma espiral através do espaço. A Terra, como todo o universo, progride numa outra dimensão, o tempo. Em um ano, a Terra descreve seu círculo em torno do Sol. De ano em ano, Sol e Terra progridem no tempo. O círculo se estende em espiral. Esta imagem do tempo parece e se confunde com o percurso da Terra no espaço. Uma imagem do tempo, assim como cada imagem, precisa de um espaço. Por exemplo, o espaço de sua tela de televisão agora. Boa viagem. Todos em órbita. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Estamos aqui, ainda 7 semanas, e chegaremos no ponto de equinócio de outono. Nesse dia, Mercúrio fica em sua posição mais deslocada do Sol. É aí que você tem as melhores chances de perceber esse pequeno planeta perto do Sol, pois a maior parte do tempo ele fica escondido em seu brilho. Essa posição favorável de Mercúrio coincide com um evento extraordinário. Terça-feira à noite, alguns minutos antes de 22 horas, a Lua fez Mercúrio desaparecer. 400 vezes mais afastado do que a Lua, o planeta Mercúrio nos serve de referência para ver o movimento bem lento da Lua em seu caminho em torno da Terra. Pode-se observar como o crescente estreito de Lua parece se aproximar cada vez mais de Mercúrio e, de repente, antes que o crescente se junte a ele, Mercúrio desaparece. Como que apagado do céu. O planeta é escondido pela parte não iluminada da Lua. Deslizando na frente do planeta, a Lua nos revela seu movimento. Após uma hora, Mercúrio emerge à direita do crescente, mas nesse momento, a Lua e Mercúrio já passaram sob o horizonte. A ocultação pode ser observada da metade oeste da Europa a oeste de uma linha Londres-Paris-Barcelona. Se você não estava lá, pelo menos pode vê-la aqui nessas imagens. Comemoramos neste programa o aniversário da primeira foto de nosso planeta Terra tirada do espaço pelos astronautas em 1959. Pela primeira vez, todo mundo via que estávamos realmente a bordo de uma nave espacial navegando no espaço. Isso despertou nossas consciências. Todo o mundo compreendeu que era preciso cuidar desta Terra, sobretudo de sua parte mais frágil, a atmosfera, esta camada espessa de gás que envolve a Terra. Durante bilhões de anos, a atmosfera se modificou continuamente, mudando o clima e as condições da vida. A abundância em oxigênio, por exemplo, é uma evolução recente.
Apenas 400 bilhões de anos, o último décimo de existência da Terra, onde a vida pôde emergir da água. Numa duração bem mais modesta, de 40 anos, atualmente nós nos preocupamos com o aumento de gás carbônico causado pela atividade humana. O gás carbônico contido na atmosfera impede o calor acumulado pela Terra de se espalhar no espaço. Esse efeito estufa é essencial à nossa sobrevivência, pois ele estabiliza o clima. Porém, muito gás carbônico na atmosfera pode reforçar o efeito estufa e aquecer excessivamente a atmosfera. É evitando essa poluição que nós cuidaremos melhor dela que nos dá a vida. Esta foto nos mostrou pela primeira vez que a Terra aparece efetivamente com as representações dos Atlas. A rede de meridianos e de paralelos serve para situar cada lugar na Terra. Nova York se encontra a 41 graus de latitude norte e 74 graus de latitude oeste. Essas duas medidas, a da latitude e a da longitude, parecem ser da mesma família, mas seus pontos de partida são totalmente diferentes. A latitude é medida a partir do Equador. Nova York se encontra, portanto, a 41 graus ao norte do Equador, uma referência natural. Para as longitudes, é uma outra história. Nova York se situa a 74 graus de longitude oeste. A oeste de quê? Do meridiano zero, que é o meridiano de Greenwich. Este meridiano não é, como o Equador, um ponto de referência natural. É em Greenwich, perto de Londres, que está o Observatório Real Inglês e durante séculos todos os mapas marinhos faziam referência ao meridiano de Greenwich, que se tornou assim o meridiano zero internacional. Este meridiano é, portanto, o ponto zero para a rotação da Terra no espaço. E uma referência de tempo, pois a hora de Greenwich se tornou a hora universal. Espaço e tempo se encontram. Nossa nave espacial Terra está enquadrada pelos meridianos e paralelos que permitem situar cada lugar. 49 graus latitude norte, 2 graus longitude leste, Paris. 41 graus norte, 74 oeste, Nova York. Um navio em perigo, cuja posição é de 4 graus sul, 122 graus oeste, é encontrado ao largo das Ilhas Marquesas graças a este endereço preciso. As medidas que nós utilizamos todos os dias, metros e quilômetros, também foi a Terra que nos deu. 1 quilômetro é, por definição, o 10º milésimo da distância entre o Equador e o Polo Norte, o quarto da circunferência da Terra. 10.000 quilômetros. Para descer novamente do outro lado até o Equador, são ainda 10.000 quilômetros. De lá ao Polo Sul, ainda 10.000. E 10.000 para o último quarto. 4 vezes 10.000. 40.000 quilômetros de largura para os meridianos. Esta também deveria ser a largura do Equador, mas a Terra não é uma esfera perfeita. Sob o efeito de sua própria rotação, ela se achata. As forças centrífugas que fogem do centro empurram a matéria para longe do centro e provocam uma inchação ao nível do Equador. O Equador está, portanto, mais afastado do centro da Terra que os polos e mais longo que os meridianos, 132 quilômetros a mais. A 180 graus do meridiano de Greenwich, um meridiano muito particular se traça através do Oceano Pacífico, a linha da mudança de data. Hoje, meio-dia em ponto no meridiano de Greenwich, é sexta-feira em toda a Terra. Mas em Honolulu são 2 horas da manhã. Sexta-feira de madrugada, enquanto em Tóquio são 22 horas, sexta-feira à noite. 2 horas mais tarde é meia-noite em Tóquio. Terminada a sexta-feira, começa o sábado. Na fatia azul escuro já é sábado, enquanto em Honolulu, do outro lado da linha de data, são 4 horas da madrugada e eles ainda têm toda a sexta-feira pela frente. À medida em que a Terra gira, o sábado, em azul escuro, invade o globo e reduz a sexta-feira, em azul claro. Esta noite, à meia-noite, nós também passaremos na fatia azul escuro de sábado, como Tóquio, enquanto em Honolulu, em azul claro, ainda será sexta-feira à tarde. Depois, o domingo se estenderá sobre todo o globo.
Felizmente, esse meridiano de 180 graus fica em pleno Pacífico. As ilhas separadas pela linha de data são afastadas umas das outras. Assim, é menos incômodo ter vizinhos que vivem um dia à frente. Boa viagem. Até o próximo programa. Todos em órbita. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Estamos aqui, quase a meio caminho entre o solstício de verão, dia 21 de junho, e o equinócio de outono, dia 23 de setembro. É no mês de agosto, todos os anos, que se vêem muitas estrelas cadentes. Nessa época, a Terra atravessa os restos que um cometa deixou em sua esteira. A Terra penetra nessa nuvem de poeiras. São grãos minúsculos de apenas alguns miligramas que se aquecem e se inflamam devido ao contato da atmosfera da Terra, e aí acontece o fogo de artifício das estrelas cadentes. Foi o cometa Swift-Tuttle que passou por aqui. Ele vai para além de Plutão e volta a cada 130 anos. Ele cruza a órbita da Terra no lugar onde a Terra passa todo mês de agosto. A Terra atravessa as poeiras de cometa como um carro, os flocos de neve. Para vê-las, é preciso olhar para frente. Mas onde é a frente? Com a Terra que gira em torno de seu eixo, onde é a frente? Para olhar na direção do percurso da Terra, você deve sempre ter o Sol à sua esquerda. À meia-noite, olhando na direção sul, vire as costas contra o Sol. Para tê-lo à sua esquerda, vire-se para a esquerda, na direção leste. E pronto, lá você está olhando para frente, na direção das poeiras de cometa. Por volta de meia-noite, as estrelas cadentes deveriam aparecer a 3 palmos acima do horizonte. Mas como a Terra gira, mais a noite avança, mais você deve olhar na direção sudeste e o ponto de onde as estrelas vêm vai subir no céu. É de manhã que você mais as verá, pois de manhã você olha diretamente na direção radiante, o ponto de onde as estrelas cadentes vêm. Outros cometas passam mais longe da Terra, como o famoso cometa Halley, que volta a cada 76 anos. O cometa Hale-Bopp, que passou perto do Sol entre março e abril de 97, leva milênios antes de voltar. Talvez ele já tenha passado há 3.000 anos. Saberemos daqui a 3.000 anos, se ele voltar. Mas há vezes em que os cometas são caçados, como o famoso cometa Schumacher-Levy, que em 1994 passou perto demais de Júpiter. Ele foi capturado pelas enormes forças de atração de Júpiter e ficou girando em torno deste planeta gigante numa órbita que o fazia passar cada vez mais perto. A atração das forças gravitacionais acabou fazendo o núcleo do cometa explodir. Uma volta de órbita mais tarde, os fragmentos se chocaram um após o outro na espessa atmosfera gasosa de Júpiter. E nós, na Terra, corremos o risco de colidir? É muito pouco provável, mas na sua próxima passagem, Swift-Tuttle passará perto de nós. Na última passagem de Swift-Tuttle, os astrônomos tinham calculado e predito seu retorno para 1984.
Mas os cometas não são confiáveis. Aquecidos pelo Sol, eles lançam massas de gás e de poeiras modificando sua trajetória e, é claro, o momento exato de seu retorno. Swift-Tuttle passou por nós com 8 anos de atraso em novembro de 1992. O cometa cruzou nossa trajetória enquanto estávamos aqui, longe da trajetória do cometa. A Terra passa nesse ponto de cruzamento todo ano, dia 12 de agosto. Mas cuidado, o próximo encontro com o cometa está previsto para o dia 14 de agosto em 2126. A Terra passará nessa espécie de cruzamento como em todo ano, dia 12 de agosto, 2 dias antes do cometa. Se o cometa passar como previsto dia 14, tudo bem. Teremos passado antes do cometa. Mas, se ele passar 2 ou 3 dias antes, seus tataranetos correm o risco de um encontro muito perigoso. Neste programa, a Lua está quase cheia. Ela nasce a leste, pouco antes do Sol se pôr a oeste. 2 horas após o pôr do Sol, a Lua cheia fica tão luminosa que ao seu redor não se vêem mais estrelas, exceto um astro bem abaixo da Lua. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. É uma conjunção Júpiter-Lua. Mesmo que esses 2 astros apareçam lado a lado, não esqueça que Júpiter está 1.500 vezes mais afastado. Essa conjunção nos mostra bem a coreografia do balé planetário. A Terra avança em sua órbita 12 vezes mais rápido que Júpiter. Para uma volta completa em torno do Sol, a Terra leva 1 ano. Júpiter, 12 anos. A Terra, pouco a pouco, alcança Júpiter e se coloca entre Júpiter e o Sol. Nessa posição, Júpiter fica na frente do Sol, em oposição. Visto da Terra, Júpiter se encontra do lado oposto ao Sol. Vamos rever tudo isso com a Lua, que todo mês dá uma volta em torno da Terra. Domingo à noite, ela vai estar novamente na linha Terra-Júpiter. Ela vai estar cheia e receberá a luz do Sol em toda a sua face. Ela fica em conjunção com Júpiter. É por isso que domingo à noite você poderá ver Lua e Júpiter atravessarem o céu lado a lado. Boa viagem, todos em órbita. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. É uma viagem real, em tempo real. Enquanto você vê estas imagens, penetra através do espaço a 107 mil quilômetros por hora. Estamos aqui. Dentro de um mês, alcançaremos a estação equinócio, o começo do outono. Como a Lua age sobre as marés? Todo mês, as marés mais fortes são provocadas quando Lua, Terra e Sol estão alinhados, como, por exemplo, na época da Lua Nova. Por causa desses alinhamentos, as forças de atração da Lua e do Sol agem na mesma direção, adicionam-se e provocam as marés mais altas de cada mês. Quanto às marés mais altas do ano, elas são provocadas normalmente na época dos equinócios, pois nesse momento as forças centrífugas da Terra se adicionam à força de atração do Sol e agem de maneira mais forte sobre as massas d'água dos oceanos. Este ano, excepcionalmente, não é no equinócio que a maré mais forte é provocada, mas na lua cheia do mês de agosto. Por quê? Por causa de um fator que esquecemos frequentemente: a distância da Lua. A órbita da Lua é uma elipse.
Às vezes a Lua está longe, às vezes ela está próxima. Quanto mais próxima, mais forte é a maré. Este mês, o dia da lua cheia coincide com o dia em que a Lua está mais próxima. Esta coincidência ocorre porque a lua cheia de agosto provoca a maré mais forte deste ano, ainda mais forte que as marés de equinócio. Todas as noites, quando o Sol se põe a oeste, o planeta Júpiter nasce a leste e fica visível a noite inteira. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Ele é rodeado por 2 anéis bem finos e por 16 satélites. Com binóculo, você pode ver os 4 maiores, as 4 luas galileias, descobertas por Galileu. Quando Júpiter nasce no horizonte, os 4 satélites aparecem em linha crescente e depois oscilam em linha descendente. É assim que vemos da Terra que gira. A Terra, os planetas, Júpiter e seus satélites estão situados no mesmo plano. Mas, como a Terra gira, nosso posto de observação muda de inclinação de hora em hora. Os 4 satélites, por estarem alinhados, nos mostram isso ainda melhor. Júpiter está agora na frente da constelação de Capricórnio. Podemos vê-lo durante o verão. À medida que a Terra avança em sua órbita, você verá Júpiter todas as noites, na mesma hora, 1 grau mais a sul. Dentro de um mês, ele estará em pleno sul e deslizará todas as noites 1 grau na direção oeste. E todas as noites até novembro, você pode seguir o balé dos 4 grandes satélites galileus. Eles giram tão rápido em torno de Júpiter que todas as noites mudam de posição. Em algumas noites, podemos ver Ganimedes se ocultar atrás de Júpiter. Foi observando os eclipses dos satélites de Júpiter que no século XVII, o astrônomo dinamarquês Olaus Romer descobriu a velocidade da luz. Romer observava o desaparecimento dos satélites atrás de Júpiter. Ele observava o satélite se aproximar e anotava, no minuto seguinte, seu desaparecimento. Alguns meses mais tarde, ele observa o mesmo fenômeno e constata um atraso de 8 minutos. Alguns meses mais tarde, um adiantamento de 8 minutos. Romer fica perplexo. Depois ele compreende. A Terra em sua órbita se afastou de Júpiter. A luz que vem de Júpiter leva 8 minutos a mais. O satélite parece estar atrasado. Alguns meses mais tarde, quando a Terra está mais próxima, a luz leva menos tempo. A imagem de Júpiter e de seu satélite chega a nós adiantada. Romer tinha descoberto que a luz não é instantânea, que ela leva tempo para viajar. Com seu binóculo, não perca os 4 grandes satélites de Júpiter. Eles ficam bem distantes, exceto Io, que fica bem perto do planeta. Io, o satélite mais próximo a Júpiter, gira em torno do grande planeta em menos de 2 dias, enquanto nossa Lua leva 28 dias para dar uma volta em torno da Terra. Io é o astro mais colorido do Sistema Solar. Ele é o único astro fora da Terra onde puderam se ver erupções vulcânicas. É o enxofre lançado pelos vulcões que adquire cores diferentes quando esfria na superfície de Io, onde faz 140 graus centígrados abaixo de zero. Os gases e as poeiras lançadas por esses vulcões espalham-se na trajetória do satélite. Carregados de eletricidade, essas partículas modificam as emissões de ondas de rádio que Júpiter emite no espaço. Observando os 4 grandes satélites de Júpiter, você só consegue ver 3 deles. Io e Europa, à esquerda de Júpiter, ficam um atrás do outro, sendo distinguidos apenas. Com seus 16 satélites e seus anéis, Júpiter lembra um pequeno sistema solar.
Sua influência é bem maior. A 800 milhões de quilômetros à direita e à esquerda de Júpiter, sua órbita é povoada por dois grupos de pequenos astros, os troianos. Esses dois grupos de asteroides flutuam no espaço em lugares bem precisos, onde há um equilíbrio entre as forças gravitacionais. Os troianos formam com Júpiter e o Sol triângulos perfeitos que giram em torno do Sol com a mesma velocidade que Júpiter em 12 anos, 12 vezes mais lentamente que a Terra. Durante sua vida, esse grande planeta brilhante dará 6 ou 7 voltas em torno do Sol. Quando você vir Júpiter brilhando no céu, pense nisso. Boa viagem, todos em órbita. Espaçonave Terra, versão e distribuição Synapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Estamos aqui percorrendo neste momento a etapa que nos leva ao equinócio de outono, que nós alcançaremos em 23 dias, após 23 rotações da Terra em torno de seu eixo. A Terra nos fornece a medida do tempo. Um dia é uma rotação completa da Terra em torno de seu eixo. 1 ano é a duração da viagem da Terra em torno do Sol. O ano tem 365 dias. Mas 365 é um algarismo muito grande para contar os dias, principalmente para nossos ancestrais que moravam em cavernas e tinham consciência do tempo que passa. Eles precisavam de um calendário simples e claro. A Lua forneceu aos homens uma medida de tempo que há milênios rege nossa vida todos os dias. A Lua gira em torno da Terra em 28 dias, em 4/4 de 7 dias, 4 semanas. Ela é o único astro que muda de aspecto todos os dias. Nossos ancestrais, antes mesmo de aprender a ler ou escrever, podiam seguir facilmente esse calendário celeste. Em 1 semana, a lua nova vira meia-lua. 1 semana ainda para que a meia-lua vire lua cheia. 1 semana até a meia-lua decrescente. E 1/4 semana para o último quarto, que termina em lua nova. É daí que vem a semana de 7 dias. Uma luação de 28 dias dividida pelos 4/4. É igual a 4 semanas de 7 dias, onde o primeiro ficou com o nome de lua, segunda-feira. Em latim, lunedie, o dia da lua. A Terra também nos dá a medida do espaço. 1 quilômetro é o 10º milésimo da distância do Polo Norte ao Equador. O quilômetro que nos dá uma boa imagem das distâncias entre 2 cidades ou 2 continentes não é mais uma ferramenta válida para medir o sistema solar e muito menos para medir a distância das estrelas. Essas distâncias são medidas em anos-luz. A luz percorre 300 mil quilômetros em 1 segundo. O ano-luz é a distância que a luz percorre em 1 ano. Isso constitui 9 milhões de quilômetros. Um 9 com 12 zeros. Vamos esquecer os quilômetros e medir em anos-luz. A estrela polar se encontra a 460 anos-luz. A luz levou 460 anos para fazer o trajeto da estrela polar até seus olhos. Para medir uma distância no espaço, a distância Terra-estrela polar, utilizamos uma medida de tempo, o tempo que a luz leva para percorrer essa distância.
A Terra nos fornece também uma outra base de medida muito grande e muito útil. O diâmetro de sua órbita, 300 milhões de quilômetros. Essa base permite medir a distância das estrelas mais próximas. Esta noite vamos visar a estrela Sirius, na frente das estrelas mais distantes. Em 6 meses, a estrela terá nos levado a outra extremidade de sua órbita. Vamos ver de novo a estrela Sirius deste lugar. Ela se encontra agora deslocada em relação ao fundo estelar afastado. O ângulo nos dá a distância dessa estrela, 8 anos-luz. Esse é o princípio da paralaxe, o ângulo entre os eixos. Visando essa outra estrela, Musin, e visando-a 6 meses mais tarde, vemos um ângulo menor. Musin está mais afastada, 150 anos-luz. Com as referências que a Terra nos dá se deslocando em sua órbita, podemos medir a distância das estrelas e ao seu redor as estrelas nos servem de referências para medir o deslocamento dos planetas. Assim, neste momento, à noite, você pode ver Júpiter à direita, na frente da constelação de Capricórnio, e Saturno à esquerda, na frente de Peixes. Os grupos de estrelas, as constelações que se encontram atrás dos planetas, formam o zodíaco. Assim como a Terra avança em sua órbita, o Sol aparece sucessivamente em setores diferentes do zodíaco. Agora ele está na frente da constelação de Leão. O Sol em Leão no fim de agosto? Segundo o horóscopo, ele deveria estar em Virgem. Não se deve confundir as constelações com os signos astrológicos. Os astrólogos dividem o zodíaco em 12 setores iguais de 30 graus cada, enquanto as constelações, os grupos de estrelas, têm larguras bem diferentes. Leão ocupa um setor de 35 graus. O setor de Câncer é de apenas 9 graus. Além disso, durante os milênios, os signos astrológicos, cuja tradição vem da antiguidade, se deslocaram em relação às constelações. O signo de Leão desliza à direita e não corresponde mais à constelação de Leão. É o signo de Virgem que corresponde a ele. Resultado, hoje, para os astrólogos, o Sol se encontra no signo de Virgem, enquanto os astrônomos o veem na frente da constelação de Leão. Você faz a diferença. Nós misturamos constantemente as medidas de tempo e de espaço. Seu relógio indica a hora pelos ponteiros que giram sobre o mostrador e que, na verdade, representa a posição do Sol no espaço. Seu relógio, finalmente, para indicar o tempo, utiliza o espaço. Então, o tempo é o quê? É o desgaste da pulseira do relógio. É o envelhecimento de quem vê a hora. Um dia, uma volta completa em torno da Terra. É tempo ou espaço? O ano-luz é uma distância no espaço ou uma duração no tempo? Temos dificuldade em agarrar o tempo, pois ele é uma quarta dimensão que escapa de nós. Vamos imaginar um grande planeta sobre o qual vivam seres a 2 dimensões, como que recortados num papel. Eles não podem imaginar um planeta, uma esfera em 3 dimensões, já que eles só possuem 2. Eles aprenderam, como nós, que a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180 graus. Na verdade, se o triângulo estiver situado numa esfera, ele pode ter mais de 180 graus. Mas nossos amigos chatos não podem compreender isso. Eles são chatos e num mundo chato só existem triângulos de 180 graus. Até o dia em que eles desenharem triângulos cada vez maiores e descobrirem que um triângulo muito grande tem mais de 180 graus. Porque está numa esfera. Mas essa terceira dimensão, a da esfera, eles não podem imaginar. Então, eles criam teorias filosóficas para conciliar seu universo em 2 dimensões com esse mistério da terceira dimensão que eles começam a descobrir. Nós também, explorando o universo, sentimos que deva existir alguma coisa como uma quarta dimensão, o tempo. Um dia, talvez, nós o compreendamos. Até o próximo programa. Boa viagem, todos em órbita.